Olá pessoal, tudo bem? Todo mundo sabe que o Covid ainda não acabou. A pandemia do Covid ainda existe. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quais são os fatores que são determinantes para a mortalidade dos pacientes mais graves do Covid. A gente sabe que o Covid ele atinge uma parte da população e uma parte dessa população atingida vai ficar grave, vai fazer pneumonia decorrente do Covid-19. E essa pneumonia pode desenvolver diversas complicações que aumentam a mortalidade do paciente com Covid. Agora, será que existe algum preditor, algum tipo de exame ou alguma marca que vai determinar se o meu paciente vai ter mais chance de óbito ou não? No vídeo de hoje é isso que eu vou mostrar para vocês. Eu sou Alexandre Ambrosin, esse é o canal Apollo Fisioterapia. Eu convido você a se inscrever no meu canal, a curtir esse vídeo e também apertar o sininho aí para receber notificações de que novos vídeos estão aqui no nosso canal, o canal Apollo Fisioterapia. Bom pessoal, então eu vou mostrar para vocês hoje o que determina a mortalidade do paciente grave com Covid. Como eu disse anteriormente, a gente sabe que uma parte da população não vai desenvolver nem sintomas do Covid. Mas existe uma outra parte da população que pode desenvolver sintomas e ainda desenvolver sintomas e ficar grave. O paciente que fica grave, qual é o preditor de risco de mortalidade? É esse vídeo, nesse vídeo eu vou mostrar isso para vocês. Eu vou tentar mostrar para vocês como que esses pacientes se comportam, quais são os parâmetros que podem determinar o porquê esses pacientes estão morrendo, quais são os fatores preditores de mortalidade para esses pacientes. Bom, para falar disso, eu peguei esse artigo, que é um artigo agora, que foi publicado em setembro de 2020, cuja então a ideia era justamente essa, a gente identificar e quantificar de uma forma mais robusta quais são os pacientes, quais são os riscos de mortalidade dos pacientes críticos com Covid-19. A gente sabe que a mortalidade do Covid, de acordo com os estudos, é em torno de 5%. Porém, nos pacientes graves, essa mortalidade pode chegar até 25%. E a pergunta que fica é se existe algum índice laboratorial, algum exame laboratorial ou algum biomarcador que pode determinar ou predizer essa mortalidade. Então, aquele paciente que entra na UTI, será que ele morre? A hora que ele entra, eu já sei o risco de mortalidade dele, eu já consigo ter isso previsto, eu consigo calcular isso? Então a questão é a seguinte, a gente sabe que o Covid-19 ele tem diferentes evoluções clínicas, pode levar a diferentes desfechos e um desses desfechos é a mortalidade. E a mortalidade ela pode ser determinada por diversos fatores, de acordo com tudo que já se sabe até agora do Covid-19. Então, quais são esses fatores que podem determinar, quando o paciente entra na UTI, que já se sabe? Então, já se sabe então que a idade é um fator bastante importante, já se sabe também que o SOFA, esse índice utilizado para a gravidade do paciente que entra na UTI é importante, o dedímero, que é um índice de coagulação, uma resposta de coagulação, a presença da dispneia, a linfocitose ou linfopenia, a presença da doença pulmonar obstrutiva crônica e a doença cardiovascular, a presença de doença cardiovascular. Esses fatores parecem determinar a mortalidade dos pacientes que estão ficando muito grave com o Covid-19. Porém, algumas perguntas precisam ainda ser respondidas, Será que existe algum indicador laboratorial que consegue diferenciar aquele paciente com Covid que vai sobreviver à internação em UTI ou que vai ir a óbito ou não vai sobreviver à internação de UTI?
E outra, será que tem, né? Quais são os indicadores ou preditores de mortalidade hospitalar desses pacientes graves em UTI? Quando, né, para esse artigo, ao pesquisar, ele consegue nos mostrar o seguinte, né? Então, quando você compara o grupo que não sobreviveu e o grupo que sobreviveu, a idade é um fator bastante importante, onde houve uma diferença significativa, mostrando aqui, né, que a idade média do grupo que entrou lá foi em torno de 59 anos, e os pacientes que não sobreviveram são os pacientes com idade em torno de 68 anos, na média. Um outro fator foi o tempo que demorou para esse paciente ser internado, a partir do primeiro sintoma, apresentação do primeiro sintoma. Vejam, pacientes que demoram mais para entrar na internação hospitalar, então 21 dias após a ocorrência do primeiro sintoma, são os pacientes que mais tiveram gravidade e, consequentemente, maior óbito. E aqui vai uma dica, então. Aquele paciente que tem sintoma, mas que está ainda tratando o Covid ou está em isolamento social dentro da sua casa, para não complicar, né? Então, aquele paciente que está fazendo a sua quarentena por conta da detecção do Covid, começou a apresentar sintomas, pioras dos sintomas, então a dispneia está aumentando, percebe que a respiração está pior, percebe que está mediu lá a temperatura e está com febre, esse paciente precisa o mais rápido possível ir para dentro do hospital. Outra coisa é quando esse paciente entra no hospital, ele precisa ser tratado de forma correta. Então a gente tem que permitir, né, tem que tratar esses pacientes da seguinte forma: o mais rápido possível diminuir o esforço respiratório desse paciente, seja por oxigênio de alto fluxo, seja utilizando a ventilação mecânica não invasiva ou a ventilação mecânica invasiva. E aqui eu faço um parênteses: nós não devemos protelar a intubação de um paciente, né? Porque eu já fiz outros vídeos, já fizemos lives falando sobre isso aqui. O paciente pode apresentar lesões decorrentes desse esforço que o paciente está fazendo. Então, tanto o índice de oxigenação, que a gente pode ir lá apresentar o índice ROC, que é o índice que vai mostrar que meu paciente não está suportando ficar só com oxigênio de alto fluxo, ele tem que ser usado de forma correta. Então, se você quer aprender mais sobre isso, vai lá depois, procura no nosso canal, eu vou deixar também na descrição desse vídeo o link para você estudar o índice que vai predizer se o paciente está suportando ou não ficar na oxigênio de alto fluxo. Tá? Outra coisa é você também estudar um pouquinho sobre lesão induzida pelo esforço do paciente. Isso também tem no nosso canal, eu já falei um pouco sobre isso também. Então vejam, quanto mais rápido a gente conseguir tratar esse paciente, o desfecho vai ser melhor. Tá claro? Então é importante que você, né, oriente o seu paciente, ou se você tem um familiar que está com Covid-19, que você oriente que ele fique atento aos esforços, atento à piora do sintoma e procurar ajuda, né, procurar o serviço hospitalar o mais rápido que você conseguir diante da piora desses sintomas, ok? Vejam que quando a gente fala de piora de sintoma, a gente já faz inclusive um link aqui, ó. Olha só, qual que é o sintoma mais prevalente ali, que consegue determinar qual era o sintoma que as pessoas mais apresentavam. Vejam, significativamente a diferença foi então dos que não sobreviveram para os que sobreviveram, a diferença foi significativa especialmente para a dispneia. E por fim, quais eram, né, pelo menos uma dessas comorbidades os pacientes apresentavam. Então, pacientes que apresentavam comorbidades são pacientes que acabam por ter maior chance de óbito, né, maior chance de não sobreviver após esse fenômeno grave de Covid. Vejam, um outro fator que é importante a gente chamar a atenção aqui é que as doenças cerebrovasculares, elas também diferiram neste caso, né, nesse grupo estudado aqui, e as doenças cardiovasculares também diferiram. E por fim, o paciente com DPLC são pacientes também que a diferença foi aqui considerada significativa. Bom, diante de tudo isso, diante dessa colocação, né, a gente precisa ter atento o seguinte, né,
quais seriam, né, os marcadores laboratoriais. Então, quando você considera especialmente os marcadores inflamatórios e infecciosos, vejam que a contagem de células brancas diferiu significativamente, então foi importante. Alguns fatores relacionados, olha, como por exemplo, ó, o PCR são fatores inflamatórios que determinam maior mortalidade, então a diferença foi significativa. Sempre, então, pacientes mais inflamados e mais infeccionados, com presença de infecção, são pacientes que vão ter maior chance de óbito. Depois, quando a gente fala de marcadores de coagulação, os marcadores de coagulação, então, a gente percebe então aqui que o dedímero foi um dos que teve diferença significativa aqui também. Ó. Então, o fibrinogênio também. Então, são marcadores que determinam a mortalidade. Por fim, o índice de oxigenação, né? Nós vemos aqui então, pacientes que morrem mais são pacientes mais hipoxêmicos, são pacientes que têm maior lactato, veja só, e são pacientes que entram com menor índice de oxigenação. E por fim, né, outros marcadores, outros exames, né, como por exemplo a ureia, a creatinina, também o sódio e o cálcio, foram marcadores que deram mudanças significativas aqui em relação ao paciente que sobrevive e ao paciente que não sobrevive. Sendo assim, então, o que se pode concluir, né, o que se pode tirar de informações a respeito desse trabalho, né? Inicialmente sabe-se que 1 ano de idade, a cada ano que eu aumento na minha idade, eu vou ter 9% mais chance de óbito. Assim como, quanto mais eu demoro para internar, então considerando aqui, 1 dia, a cada dia que eu aumento, do início do meu sintoma para admissão hospitalar, eu aumento em 33% a chance de óbito. Esses indicadores laboratoriais que a gente acabou de ver aqui, né, esses indicadores que a gente acabou de mostrar aqui, eles mostram, né, esses conjunto de indicadores, eles têm uma acurácia de 81% com sensibilidade e especificidade de 90% e 72%. Agora, o PCR foi o exame que teve maior acurácia para predizer mortalidade, 93% e 94% de sensibilidade e 92% de especificidade. Esse gráfico aqui que eu vou mostrar para vocês, ele mostra para nós exatamente isso, né? Os índices, né? Os principais aqui índices laboratoriais, e aqui nos mostra, né, que o PCR foi aquele que teve maior sensibilidade e maior especificidade em relação aos outros índices aqui apresentados. Então, pessoal, a gente ficar de olho nesses exames laboratoriais, ficar de olho nesses índices propostos por esse artigo, é importante para a gente conseguir, inclusive, pensar nas condutas que a gente vai fazer com o nosso paciente. Então, ficar de olho nesses exames já me permite tomar decisões mais rápido, tá bom? Tomar a decisão mais rápido possível pode fazer diferença para aquele paciente que vai sobreviver ou não vai sobreviver. Lembrando que parâmetros inflamatórios, eles podem piorar de acordo com as condutas que a gente adota dentro da UTI. Tanto a conduta médica, da enfermagem, ou mesmo a conduta da fisioterapia. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no nosso canal Apollo Fisioterapia. Não esquece de se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com mais gente. Um grande abraço e até a próxima.